Você confiaria seu sustento a um sistema que pode, sem te avisar, tirar parte dele? E se isso já estiver acontecendo com milhões de brasileiros sem que sequer um deles saibam? Hoje eu recebo novamente aqui no Divancast a doutora Daniela, que já nos ensinou, desafiou, mobilizou, transformou essa audiência, né, sobre a tragédia social. Se você ainda não viu, bota aqui para trás em um dos nossos episódios sobre Mariana. Tem muita coisa legal lá. A tragédia da Samarco. Hoje ela volta aqui para dar voz a uma dor incrível, que é invisível, mas os golpes que foram agora aí sofridos pelos nossos aposentados e pensionistas do INSS. Legal que você vai ver que não é uma causa nova para ela. O que a gente está alarmado aqui com o que está acontecendo hoje, ela já está lutando há muito tempo. É o que mais me assustou. Nesse episódio nós vamos mergulhar no escândalo bilionário das fraudes sistêmicas na drenagem de recursos vitais da população brasileira. Se é a sua primeira vez aqui no Divancast, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe esse episódio com aquele idoso que talvez não saiba que parte do seu sustento foi tirado e que ele tem direito de reaver pelas vias legais. Quero agradecer aqui a vida da Daniela, seja bem-vinda no Divancast hoje. Espero que você divirta-se e que a sua fala seja uma fala que modifique a realidade de uma parte da população que deveria ser cuidada e não lesionada. Antes de te dar a fala, né, quero agradecer você que faz parte aqui da família Escalada do Divan, um caminho de crescimento que tem levado você a um nível de excelência e de realização em todas as áreas da sua vida. Obrigado por fazer parte da nossa família de apoiadores individuais. E você que ainda não faz parte aqui da nossa família, inicie hoje seu crescimento, vem transformar a sua vida também. Ao entrar aqui para a família do Divancast, você acessa a nossa área exclusiva de membros. Lá tem e-books, lá tem cursos online, a nossa comunidade, tem episódios extras, tem os bastidores que acontecem aqui e muito mais. Comece hoje a escalada transformadora da sua vida. Vem para a Escalada do Divã. Daniela, seja bem-vinda. Ei, tudo bem? Marcos, muita saudade, né? Eu tive aqui há um tempo e foi muito bom nossa conversa aqui. Vou retomar aqui, olha, quem não é membro ainda, se inscreva porque é excelente, maravilhoso esse canal. A gente tem crescido muito conhecimento aí que Marcos traz pra gente nos seus e-books e tudo aquilo que ele produz hoje, né? Além do Divancast. É um prazer estar aqui e espero que possa contribuir muito aqui com o seu público. Sem dúvida. Da última vez que você veio aqui, a gente teve retornos fantásticos, né, daquela fala. Eu fiquei impactado que muita coisa eu achava que sabia, né, que a gente vê na televisão, só que a realidade da mídia é uma e a realidade é outra. Antes da gente entrar para o nosso tema hoje, você tem alguma novidade com relação àquilo? Se você quiser dar uma falinha. Não, bom, em relação ao caso Samarco, sim, tem novidade sempre, né? Já estamos hoje com uma nova construção no sistema de governança, né, do sistema de reparação. Vão ser escolhidos agora, né, os atingidos que vão representar as comunidades nos conselhos, né, onde serão administrados e serão aprovados os programas, né, e os projetos de reparação. Então, assim, nós estamos avançando, né, a passos lentos, mas estamos avançando nesse momento, né, avançando no próprio programa de reparação. Ainda há muito que se fazer, claro, né? Mas pelo menos já estamos aí. Já temos um decreto, né, de instituição, regulamentando algumas questões e estamos caminhando, né? Eu espero que os bilhões, né, que vieram para reparar os danos dessas pessoas, eles sejam de fato empregados, né, na real reparação.
entregues às famílias que Sim, sofreram isso há mais de 10 anos, né? sim. Eu fico tocado quando você vem aqui toda vez. Vocês não têm ideia, né? Nós estamos gravando agora, mas tem horas que a gente tá aqui quase saindo no tapa, que a gente conversa. Ela é uma mulher inteligente, ela... qualquer hora dessa eu vou colocar o bastidores aí pra galera que é da escalada do divã, que tem acesso aos bastidores. Eu vou colocar o bastidor dela, do que acontece aqui antes. Então ela me provoca sempre, eu falo, você vem aqui que para me fazer crescer, né? E é exatamente isso que ela faz, ela é boa nisso. E tem um lado seu que sempre aparece aqui, que mais uma vez nós vamos falar de uma causa que é uma causa social. Você é uma advogada, da última vez eu disse isso para você, né? Que você estava tendo a chance de salvar esse povo na minha percepção do que é ser do direito, né? Sim. Que você sempre tem um olhar social muito generoso, você olha para o seu cliente de uma forma diferente que eu estou acostumado a ver, né? Eu convivo com alguns advogados, que não é só você, mas eles têm muito... Igual o tio Patinhas, você lembra do tio Patinhas? Sim, sim. Só tem o cifrãozinho. Então, assim, vamos falar aqui agora hoje dos aposentados. Meu pai é aposentado, cara. Eu tô dizendo isso porque o aposentado do brasileiro sofre. O aposentado do Brasil, o cara contribuiu a vida inteira e na hora de usufruir da sua aposentadoria... E olha que eu tô falando de um aposentado que meu pai teve um bom trabalho, minha mãe teve um bom trabalho, então eles têm uma aposentadoria até boa, né? Meu pai tem um plano de saúde, não, né? Ele tem Unimed, tem Uzi Saúde, tem Copasa, tem 3 planos de saúde. Olha só. Então, assim, mas isso não é a realidade do brasileiro. Sim, sim. E nós estamos falando aí, inicialmente, o que se mais viu na mídia foi um valor de 6 bilhões de dinheiro usurpado, né? Dessa parcela social que, no momento que ela mais precisa, ainda existem pessoas que têm coragem de tirar. Infelizmente. Né? Então, eu acho que o tema hoje, você que é aposentado e você que não é, com certeza tem um aposentado aí na sua casa. Um pai, um avô. Então, isso pode estar acontecendo com você nesse momento e você não tem nem ideia. O que te motivou, minha filha? Porque dinheiro não é. Mais uma vez, eu tenho certeza que não, a se envolver nesse tema. Bom, tudo começou com algumas pessoas, né, que estavam em momento de dificuldade e estavam buscando até rever os juros de empréstimos, né, essas coisas. E eu comecei a observar que eles estavam tendo alguns descontos direto na folha de pagamento. Isso foi em 2018. Né, eu lembro que ainda estava grávida, né? Muitos dos meus clientes levavam para mim as lembrancinhas para o meu filho, fraldas de boca. Então, me lembro que muito do enxoval do Davi foram esses clientes, meus velhinhos queridos aí, que levavam para mim. E aí, nessa luta para buscar a revisão de alguns juros, né, dos empréstimos, eu comecei a ver que, na verdade, o que estava pegando muito do salário deles eram alguns descontos, alguns seguros, né, que estavam ali, e eu sempre perguntava, olha, o senhor se associou a alguma associação ou a algum sindicato? Aí a pessoa logo, não, doutora, nunca, não sou associada nem à Associação dos Aposentados daqui da região. E aí iniciei o primeiro processo, né, porque desconto na folha de pagamento sem autorização, ele é um desconto ilegal. Então, passível de ressarcimento, tanto ressarcimento em dobro, quanto ressarcimento por uma indenização por danos morais. Né? E, assim, geralmente, isso acontecia muito com pessoas que recebiam um salário mínimo. Então, veja, a pessoa recebe um salário mínimo, já tem o desconto de um empréstimo, porque a maioria precisa fazer empréstimos para suprir algumas necessidades extras da vida. E, tragicamente, às vezes, suprir a necessidade de um filho, porque Sim. Muitos pegam para terceiros. Exatamente. Então, aí, assim, às vezes a pessoa estava recebendo de R$1.000, de R$1.200, ele estava recebendo aí R$500, R$400, já teve cliente que chegou a R$300 mensais. Então, eu falei assim, meu Deus, nós precisamos tomar alguma providência. Uhum. E aí, iniciaram-se os primeiros processos, as primeiras discussões, né, que nós fizemos ao judiciário, pleiteando esse direito dessas pessoas.
né? Eu tenho processos que estão se resolvendo hoje, Marcos, que nós iniciamos naquela época, Gente, em 2018. essa morosidade, ela, para essa população que ainda é mais necessitada... Eles têm até a prioridade de tramitação. O que é isso? O idoso, ele não tem preferência só lá na fila do banco. Ele tem preferência também na fila do judiciário, né? Então, quando se trata do idoso, ele tem preferência, só que tem um detalhe. Ele tem a preferência de tramitação, mas se a gente tiver dificuldade em encontrar o réu, o processo acaba demorando mesmo. Então, às vezes, era o que acontecia. Por quê? Eram muitos sindicatos fictícios, eram associações também que não se encontravam. Então, até que a gente ia desenvolvendo o processo, né, para encontrar e as pessoas, né, e o processo prosseguir, né, andar, vamos dizer assim, todo mundo fala assim, doutora, meu processo não está andando. Então, o processo da pessoa só anda se a outra parte for citada, né, ou citada normalmente por oficial de justiça, ou por meio de carta, ou por edital. Então, para chegar à citação por edital, a gente tinha que passar por todo um caminho. Tem que esgotar todos os meios de citação. É por carta, é por oficial de justiça, enfim. E aí, né, iniciamos esse trabalho aqui na comarca, né, de Coronel Fabriciano, e começamos aí a ter êxito. Começamos a ver, nessa época, que todos, não teve um processo, não teve um desconto, né, que nós entramos com a ação judicial, e hoje no escritório já somamos mais de 200 processos deste só caso. Nessa área? Só nessa área, em que as pessoas teriam assinado algum documento. Então, a gente encontrou muita falsificação de assinatura, tem muita perícia que aconteceu, né, perícia grafotécnica, que o idosinho ia lá com toda dificuldade, fazia sua assinatura e verificava-se que o documento que aquele sindicato ou que aquela associação usou para que o INSS começasse a descontar do pagamento dele era um documento falso. E aí, começamos os processos. Estamos até hoje, né, trabalhando com o direito dessas pessoas. Então, assim, foi uma oportunidade de mudança de vida para eles também. Uma que parou de descontar, né, os valores e que eles também receberam a sua indenização, né, por danos morais. E o incrível é que não parava num processo. Às vezes nós entrávamos com um processo, e até hoje isso acontece, nós entramos com um processo, cessa um desconto e logo em seguida começa outro sindicato a descontar do idoso. Então, assim, aquilo foi me causando uma revolta tão grande, porque às vezes a pessoa ela tem... É um salário mínimo que ela recebe. E aí vira uma rotina, porque você tem que fazer todo o processo de novo, de entrar no judiciário, as citações, intimações, aí mais 5, mais 6 anos, e nesse tempo vai se descontando. Em alguns casos, sim. Outros, não. A maioria, né, o juiz, a gente sempre entra com uma tutela de urgência. O que é isso? A gente já entra falando assim, olha, senhor juiz, isso aqui está errado. O meu cliente não reconhece. Aí o juiz já manda parar aqueles descontos até que o processo termine. Então, graças a isso, né, as pessoas não tiveram tanto prejuízo assim. Mas muitas vezes, até que a pessoa chegasse no escritório, ela já tinha aí 1 ano de desconto, 2 anos. Aí já esse tempo todo... E eles são terríveis, né? Porque começavam a descontar R$30, R$50. Então, aquele idoso, ele não percebe, às vezes não percebe aquele desconto, que está faltando R$50 ou R$30. Ele acha, às vezes, que é uma taxa de banco, alguma coisa assim, né? E foi assim que nós começamos a tentar para esse tipo de prática, né? Nós vimos que estávamos sendo muito corriqueiro. Hoje você falou para mim sobre 200, né? Então, esses 200, se fosse por eles, talvez até hoje eles estariam sofrendo esse desfalque. Talvez agora eles teriam alguma preocupação dada a publicidade que isso se tornou. Sim. Mas lá naquela época ninguém se falava disso. Não, e era incrível que eles ainda se sentiam injustos. Doutora, mas eu não estou fazendo nada errado? Falei assim, olha, minha senhora, a senhora não estava. Quem está fazendo errado é quem está pegando do seu salário, que é pouquinho, para algo que a senhora nem sabe.
e sem pedir autorização. Às vezes a pessoa tem que comprar uma caixa de leite. Já teve caso assim de uma cliente que falou assim: não, doutor, hoje eu não tenho dinheiro para comprar o leite que eu preciso tomar. Ou comprar comida. E aí você vê o sindicato ali, uma empresa, né? Porque a gente fala do sindicato, mas não sei de onde surgiram tantos sindicatos aí de aposentados, disso, daquilo. E essas pessoas passando, às vezes, necessidade, entende? Então, isso me trazia uma revolta mesmo. E aí nós iniciamos, a pessoa chegava lá, eu constatava que era desconto indevido, porque já estavam ali figurinhas repetidas, né? Então, na verdade, não é o idoso que desconfiava, né? Às vezes era um parente mesmo. Aí procurava. Aí, assim, e começa também a rodar, né? Aí um indica o outro. Aí, geralmente eles são amigos, estão ali na fila do banco para receber. Eu não sei. Aí um fala aqui, outro fala ali, até chegar na gente. Eu não sei se você tem essa estatística. Eu posso até dar um Google aqui para ver se a gente consegue. O número de idosos aqui de Coronel Fabriciano. Timóteo, eu acho que eu tenho uma média. Mas é que a população hoje está ficando envelhecida, né? Experiente. O povo tá vivendo muito, graças a Deus. Quero que meus velhinhos lá vivam muitos, né? Cada vez mais, melhor. E 200 é um número alto. E nós estamos falando só que tiveram acesso com você. Agora, você imagina quem não teve. Ou quem tá tendo com outros, né? Que tem tantos profissionais aqui. Assim, só dando um gancho, que são 200 processos. Tem cliente que tem 10 processos. Sério? Sério. Porque não é só esse... Não é só um desconto, como eu disse, para um começa outro. E são empresas diferentes, são CNPJs diferentes, né? A conexão no processo, aí às vezes o juiz até fala, nossa, mas que tanto de processo? Poxa, mas aquela pessoa foi vítima várias vezes por empresas, sindicatos diferentes, né? E sempre tem acontecido muito, sabe? E agora com essa notícia... acabou, né, de confirmar toda a nossa desconfiança quanto à segurança, dos pagamentos, quanto à segurança da própria previdência social, né? Enfim. E o olerite, é isso, né? É o recibo, o extrato de pagamento. No caso dele é extrato, né? O olerite é quem tá... quem trabalha de carteira assinada e tudo, isso. Ele não consegue identificar isso lá. Consegue, só que assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem vários empréstimos. Aí ele vai pegar o extrato dele de pagamento, é o que ele pega geralmente no aplicativo do Gov. Não manda mais pelo correio? Não, ele tem que entrar no aplicativo do Gov ou solicitar na agência do INSS. Aí vem lá o pagamento, aí vamos supor que a pessoa tem vários empréstimos. Aí vem os consignados, embaixo às vezes vem um 0,800 na frente e uma sigla. E um desconto, R$50, R$30. Esse é o desconto indevido. Às vezes vem com o nome de... Vou colocar um nome fictício aqui. Só para ilustrar. Isso. Tipo, vem o nome lá, AACD, né, um exemplo. Ou ABCD. Aí aquele nome ali, refere-se a um sindicato ou então a uma associação que está descontando direto no pagamento dele. Quando ele entra na justiça para rever isso, ele tem direito ao que foi pego. É calculado isso, né? Sim. A estimativa dos anos que ele foi lesado. É apurado. É apurado. Aí ele tem direito a esse que foi lesado. Você falou em torno de... Em dobro. Em dobro. Isso. Mais as correções monetárias. Isso, que é muitas, né? Que os juros para receber é uma loucura. Do cartão é 300 e tantos por ano. Esse aí vai dar o quê? 1 por mês. Os juros é 1% ao mês. Desde o evento danoso, né? Ou seja, desde o primeiro desconto. Descontou lá em 2023. Já dá um reajuste não tão significativo, mas... Sim, mas já ajuda um pouco. Ajuda um pouquinho, recupera. né? O que você acha que aconteceu isso, Dani? Você que está aí no direito, né? A gente vê que o Brasil tem evoluído em todas as esferas. A gente tem falado tanto da tecnologia, né? Ela está em todos os lugares, né? Mas o que possibilitou que essa... A palavra que eu não queria usar, essa desgraça, né? Isso é
um feito assim, porque talvez R$50, R$70 para mim, hoje, até para mim faz diferença, né? Tem dia que você não tem R$70, você quer comer uma pizza, você fala, não, você quer... Eu tô falando disso, né? Agora do idoso, talvez a gente esteja falando de um saco de arroz. Ou um medicamento. Ou um né? medicamento que ele precisa tomar, né? O que pode ter possibilitado essa fragilidade que esse golpe foi instalado de tal forma que está no Brasil todo? Está no Brasil todo. Eu vi os carros que foram apreendidos. Você viu que loucura? É triste. É muito triste quando nós vimos. E ainda mais com essa classe, né? São pessoas, cara, que lutaram uma vida toda, que construíram um país, né? Eu sempre considero, né, os idosos, eu gosto muito de recebê-los no meu escritório e ouvir as histórias e ouvi-los, porque são pessoas que construíram o mundo que eu vivo hoje, sabe? E aí, de repente, eu tenho um funcionário público, que é o que está envolvido aí nesses casos, um funcionário público sendo corrompido para tirar de quem paga o salário dele. Né? Isso é muito triste. A gente vê o quanto é frágil, né, a segurança bancária, quanto é frágil a segurança da nossa Previdência Social. Porque fala-se muito na quebra da Previdência Social, a Previdência Social está falida. Imagina, tá tirando só e tal. Então, essa Previdência Social está falida, mas e aí? Está falida em razão de quê? Pagando os aposentados? Será que essa falência é realmente, né, em relação a isso? Então, a gente começa a se perguntar. E quando você vê uma recorrência gigantesca desse tipo de ação, né, de desconto das pessoas sem as pessoas autorizarem, poxa, a gente começa a pensar, nossa, é tão fácil assim eu conseguir que o INSS faça o desconto, né, de alguma contribuição para mim, vamos supor, se eu tiver um sindicato, se eu tiver uma associação. Então, assim, eu acho que a burocracia, né, deveria ser mais rígido, né? Obviamente, eu acho que eles começaram a tornar isso muito corriqueiro, de uma forma muito simplificada, né? Até o momento, com uma simples autorização, um documento de meia folha, com a assinatura do idoso, não é reconhecido firma, não tem nem nada que possa autenticar aquela assinatura, o sindicato conseguia que fosse descontado. Eu já me deparei com falsificações chulas. O que é isso? Falsificação, tipo assim, grotesco. Tá na cara. Aí, é igual uma nota de... Aquela notinha de mentira, com a de verdade. É isso aí. Então, teve um cliente meu, infelizmente também é algo que me entristecia muito, que às vezes na hora de receber o cliente já tinha falecido. Esse cliente, por exemplo, ele faleceu. Eu me lembro que na audiência, o juiz veio, ele falou assim, mas como que o senhor tem certeza que essa assinatura não é minha? Ele falou assim, não, o meu C não é assim, o meu A não é assim. Então, ele foi descrevendo para o juiz as diferenças da assinatura. Então, e ele nem perito, né? E nem perito não é. Então, e o juiz, como era a época do juizado especial, ele falou assim, doutora, você vai ter que desistir do processo e entrar com a ação na vara comum, um rito ordinário, que você pode pedir a perícia. Então, aí, a morosidade do processo... Mas beira a má-fé do judiciário numa situação dessa? Ou é porque a questão técnica mesmo? Não, isso vai do próprio juiz, porque quando se trata de falsificação chula, de algo que está muito na cara, muito evidente... Aí nem precisa. O juiz mesmo, ele pode fazer o comparativo e reconhecer. Eu já tive casos assim. Mas eu creio que esse juiz não quis entrar nessa briga, né? Porque imagino que ia ali lotar o juizado especial com esse tipo de ação. Porque realmente são muitos idosos na mesma situação. Daí pode soar, né? Pode dar-se a entender que existe uma conveniência institucional. Esse é meu maior receio, né? Eu acho que, assim... A gente viu aí nos últimos relatos na mídia que tem algumas autoridades envolvidas. Sim, né? Temos autoridades envolvidas, ministro, né? É gente de alto escalão. De alto escalão, sim. Né? Mas eu vejo assim, o judiciário hoje, existem regras,
né? Existe também a questão da unificação de jurisprudência. Então, o que é isso? Os juízes, eles resolveram colocar todos os processos parecidos numa caixinha só. Aceita café? Aceito. E aí, acontece deles, tipo assim, eu não vou comprar essa briga, eu vou deixar aprovar direitinho. Porque se o juiz também reconhece de ofício que aquela assinatura não é a assinatura do idoso... Vale para todo mundo. Aí, não só isso. A outra parte pode discutir, mas o juiz não é perito. Então, abre margem para outras discussões. Então, imagino que ele não quis entrar nesse mérito e nem abrir espaço para isso. Essa outra parte existe porque tem muitos casos que eu tenho visto aí que essa outra parte, ela... Existir juridicamente, no mundo jurídico, ela existe, Sim, né? mas... Existe um CNPJ, existe um endereço, mas... Quem é, onde está, ninguém o que sabe. Faz, ninguém sabe. Que loucura. Olha, nós estamos falando do século XXI, gente. Sim. Né? Isso aí é quase voltar ao tempo da caixinha de sapato. Você lembra que, por exemplo, a compensação bancária, você dava, o cara ia lá de noite, olhava. Você sabia como é que sacavam dinheiro no banco? Não. Quem era eu não sou dessa época também, não. Eu não sou, não. Tá, okay. Mas não tinha aquela maquininha lá fora que você digitava e o dinheiro saía, não. Tinha que ir lá dentro, pegar. Então, assim, a gente evoluiu tanto e, ao mesmo tempo, nada. Eu já tenho um pensamento um pouco diferenciado no sentido de que nós evoluímos tanto buscando a facilitação dos processos, que nós facilitamos tanto que muitas pessoas começaram a aproveitar dessa facilidade. Você acredita que eu reclamei hoje disso? Vou te falar como. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil que eu não uso. Raramente eu uso. E quando eu preciso entrar, eu tenho que ir no banco. Porque eu não lembro a senha. E eu anoto, eu não sei onde eu anotei, porque o Banco do Brasil, você tem um reconhecimento facial. Sim. Mas você tem que digitar lá a senha. Ele lê, mas você tem que digitar. E minha filha, eu não acho. Não acho, não consigo. Imagine você. Eu reclamo que eu falo assim, por que não é igual o Inter? Que eu só falo assim, já abre. Mas aí é o que você está dizendo. Quanto mais fácil... mais vulnerável é o sistema. É o sistema. Então, aí não vamos elogiar aí de graça, fazer um merchan pro Banco do Brasil aqui, né? Mas, de fato, é um dos bancos mais seguros que nós temos. Cara, eu tô te falando, eu já fui no Banco do Brasil umas 4 vezes. Eu teria que ter ido lá hoje, eu não dei conta, porque eu não tenho acesso à minha conta, eu não consigo ver saldo, nada. E o Banco do Brasil é interessante, assim, qualquer movimentação fora do normal, eles bloqueiam na hora. Na hora. E sem você até solicitar, porque é por segurança. Eu acho um banco excelentemente seguro. Não, você pode ficar bravo, tudo, mas pode ser alguém tentando te lesar, né? Sim, e hoje, assim, esses aposentados que nós estamos aqui falando, eles estão passando pelo golpe dos descontos indevidos, eles estão passando pelo golpe do Pix. Tem o lance do empréstimo, né? Que o cara pega o empréstimo. Vários. E como, assim, acontece... A própria, como eu posso dizer, a própria evolução dos sistemas, dos processos. Por exemplo, hoje, para fazer um empréstimo, aceita-se o reconhecimento facial ou a selfie, né? Vamos dizer assim. Só que daí, algumas empresas, né, que não são sérias, elas utilizam-se de quê? O idoso entra dentro do estabelecimento, e ali dentro do estabelecimento existem câmeras que fotografam aquela pessoa. E eles usam aquela fotografia para fazer alguma coisa. Então, às vezes, assim, a pessoa tem um cliente nosso que ele precisava resolver algo numa instituição parecida. Eu falei com ele, coloca óculos de sol e boné. Sério? Porque toda vez que ele ia nesse lugar... acontecia de vir um empréstimo novo, de vir um desconto novo no pagamento dele sem autorização dele. Aí, quando a gente via, tá lá, uma foto. Além de fazer dessa forma, eles ainda costumavam fazer o quê? Eu tirei uma foto uma vez, fiz uma selfie uma vez, uma única vez. Eles usavam aquela foto diversas vezes. Então, aí vem a geolocalização, que tem que estar no documento, uma série de requisitos, mas mesmo assim, como são passíveis de fraude,
o judiciário não tem nem considerado como algo que dê validade naquele empréstimo. Então, mesmo se existe lá uma foto da pessoa, alguma coisa assim, o juiz vai avaliar se realmente foi aquela pessoa que tirou aquela foto, se aquela foto foi tirada naquela época, entendeu? Hoje, tipo assim, não precisa da pessoa ter medo, porque a maioria dos idosos acaba que chegamos lá, fala assim, doutora, mas eu tirei uma foto. Mas não lembra quando, não lembra Pode ter sido para outra coisa, que não guarda relação com aquilo. Exatamente. Tá, eles pegam uma parte da sociedade que é extremamente vulnerável. Sim, né? sim. E quando você falou aqui que a grande parte desses idosos lesados é sobre um salário mínimo. Ou seja, a gente pode julgar, se eu tiver errado, você me corrija, mas que são pessoas mais simples. De informação, de cultura, de oportunidades, né? De esclarecimento. Uhum. Então, assim, é igual você tem o Bill Gates. Se você tirar R$1 da conta dele, ele vai sentir? É né? diferente. Você tira R$1 todo dia. Agora, tira R$1 desse idoso todo dia. Vai fazer falta. Não, ele vai perceber. E não só isso, né? Nós sabemos que o número de idosos que recebem um salário mínimo Não, é maior do que os que recebem mais. BCP, então, assim... O LOAS, a maioria não é aposentadoria. É um benefício. É um benefício. Exatamente. É um benefício. Né? Então, essas são as principais vítimas, porque aí eles podem fazer um desconto pequeno, né? Às vezes também insignificativo. Passa como taxa. Exato. É R$20, é R$30, aí passa como taxa, o idoso acha, não, deve ser que mês passado teve uma diferença. E outra coisa que você está dizendo aí que corrobora para o golpe. Por exemplo, não vem mais um papel escrito. Não. Quantos idosos faz bom uso da tecnologia? Não, quantos tem celular, né? Não é? Tem Se ele ganha R$1.400 e poucos, como é que ele vai entrar no... E outra coisa... O conhecimento. Deixa eu te falar. Não, eu tenho o Gov, porque eu sou psicólogo. Aí um paciente meu quer uma nota. Eu tenho que emitir pelo... Gov. Tá dentro do Gov, né? Que é aquele sistema novo que eles emitiram lá. Foi uma luta pra cadastrar. Você tem que ser ouro. Menino, como é que... Ser ouro. Você já fez o seu, Cláudio? Cara, você tem que ter todas as informações, tem que ser mais o quê? Eles arrumam uma confusão. Agora, você imagina um idoso. O idoso que ele vem de uma geração... Que não é dessa. Que antes era tudo no papel, hoje ele ainda faz conta no papel quando ele vai no supermercado, né? Faz a notinha. Ele não usa nem um cartão de crédito ou débito porque tem medo dessas coisas. Eu tenho medo dessas coisas. Eu faço um teste. Minha mãe gosta demais. Meu pai é mais... Porque homem gosta mais, etc e tal. Se eu ligar agora aqui, eu duvido que ela atenda. Hoje de manhã eu tive com ela num evento para terceira idade. Aí uma pessoa queria o número. Aí ela veio para mim assim, anota o número dela para mim. Eu falei, mãe, bota no seu celular. Não, tá lá em casa. Porque celular para eles não é o que é pra gente. Eu vou no banheiro. Tá com o celular. Eu tô com o celular. Eu deito pra dormir. Não faça isso. Tá tudo errado. Mas... e eu não sou dessa geração. Eu peguei a transformação. Eu sou de 80, né? Não vou te perguntar em delicadeza fazer isso, né? Você deve ser da de 90. Obrigada. Mas assim, a galera da 80, você é de qual? 60? Hoje é nossa voz da além. Hoje eu tô ácido, Cláudio. Ó, primeiramente, aqui, deixa eu aproveitar, vou te parabenizar, você arrebentou. Tá aprendendo a fazer café, o café tá uma delícia, né? Você caprichou. E falando em café, a gente tem que agradecer lá a Doce Itália, que sempre apoia a gente, né? Ela não mandou o sorvete pra você hoje, mas eu vou ver pra você passar lá e tomar, tá? A Doce Itália tá aqui em Fabriciano. Ali perto do antigo Colégio Angélico. Eu falo Colégio Angélico, mas parece que o Colégio Angélico fechou, né? Fechou. Antigo Colégio Angélico, lá no shopping, nosso mega, ultra shopping do Vale. Lá perto do cinema. Mas brincadeiras à parte, né? E a gente fica brincando com tudo isso, mas é extremamente preocupante esse momento que a gente está vivendo. É claro que nós não estamos aqui para fazer apologia aos governantes. Eu não quero saber se foi o Lula, o Bolsonaro, quem foi. Então, a discussão vai para esse campo, né? Você vê o povo, isso aconteceu lá no Bolsonaro. Que se lasque onde aconteceu. A preocupação para mim não foi quem começou.
Não é da onde iniciou. A minha preocupação é com quem precisa. Eu trabalho com 340 idosos em Timóteo, que eu tenho certeza que 90% deles, não é isso, Cláudio? Vive com um salário mínimo. E o pior, né, que quando a gente vai pesquisar, né, independente do governante, independente de quem está lá, é o caráter de quem hoje nós temos que pensar no seguinte: quem é que eles estão hoje colocando, quem são as pessoas, quem são os funcionários públicos, porque isso também não é só uma indicação política, né? Não, aí o cara estuda, né? Aí a pessoa estuda. A pessoa passa num concurso público para ele estar ali para servir os mais necessitados, né? Que são os idosos. E também vem aquele ponto, poxa, será que essa pessoa não tem um avô, uma avó, né? Porque é complicado, muito difícil. Olha, você vê uma coisa básica. Você é casado há uma vida toda. Divide a vida com alguém a vida toda. Ele tem coragem de trair você? Você constrói uma família, tem filhos. Eu recebo isso no consultório. Infelizmente. E aí a pessoa que a pessoa dedicou a vida inteira pra ela, no final ela ainda... Então você imagina o cara que não conhece de nada. Tá nem aí pra nada. Ele vai fazer o que quer, cara. Ah, não, esse velhinho tá tomando meu lugar no ônibus. Olha, a gente faz isso, olha, nos mínimos detalhes. Você vai no mercado, tem uma vaga para idoso. Você coloca o seu carro. Tem gente que faz. Não é? É os mínimos detalhes. O idoso tá na fila, o cara fala assim, esse cara tem um tempo todo, por que ele tem que ter prioridade? Só que aí não leva em consideração, né? Que as pernas já estão mais pesadas, não, que os ossos não, já estão... É algo, tipo assim, parece que na nossa cultura, nós não fomos ensinados a respeitar os mais velhos. Infelizmente, esse é um ponto que eu sinto. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas... eu falo da minha profissão, por exemplo. Eu falo mesmo. Eu gosto muito... Pode tirar no dedo aí quem presta. Oh. Não, eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de conversar com os advogados que são mais velhos. Principalmente aqueles que me pedem ajuda para mexer no PJE, que é o sistema eletrônico. E esses eu amo. Que eles também não são dessa geração. Eles são de uma geração que usava máquina de escrever. Cara, você imagina você montar um processo, uma petição. Na máquina, um processo inteiro na máquina de escrever. Não pode errar. Fica Se rasurado, errar, tem que fazer tudo de novo. Antes. Então, assim, e aí, aquela pessoa, ela tem uma vivência tão grande para me ensinar, porque, por exemplo, até o tempo que você usa para digitar uma petição na máquina de escrever e o cuidado que você tem que ter é maior do que num computador. Hoje existem programas que você fala e ele transcreve. E ele transcreve. Sim. Então, imagina isso. Então, assim, a pessoa, quando ela ia, ela tinha que ter realmente uma expertise em todos os sentidos. Por quê? Chegava lá no fim da página, poderia acontecer de você esquecer o que você estava iniciando, né? E imagine você, por exemplo, hoje eu estou escrevendo um texto. Eu amo escrever. Eu escrevo muito. Eu tenho vários artigos meus, e-books, livros. Aí eu fico imaginando o seguinte, eu escrevo, por exemplo, você já escreveu algum livro? Não. Vou te falar, o que acontece? Você escreve um livro, você passa ali 1 ano, 2 trabalhando nele. Tá pronto, Cláudio, vamos lançar. Manda pra revisão. Aí o cara faz a revisão, quando você pega o livro, eu vou dar só mais uma lida. Você vai e começa a escrever mais um pouco. Você mexe nele de novo. Agora imagine isso na advocacia. E na folhinha da máquina de escrever. Como é que você corrige uma frase que você queria? Eu quero mudar essa frase, quero mudar esse lugar no texto. Porque hoje você vai lá no lugar, seleciona, muda, né? Sim. Mas naquela época lá a galera tinha que fazer... Tudo. O cara do gol só tem uma chance. Tem que botar pra dentro e acabou. Então, cara, que loucura que era, né? Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos que favorecem, né? Que nos ajudam, mas que ao mesmo tempo... Nos fragiliza. Você tem convivido com esses idosos aí, hoje são 200, né? Eu tenho certeza que você tem histórias. Porque isso, de certa forma, emocionalmente, socialmente, isso deve causar umas feridas emocionais, isso deve causar dores, isso deve... Quando você sente que foi passado para trás, isso é terrível, né? Hein, Cláudio? Quando você fala assim, poxa, eu fiz papel de bobo. Não é? É horrível. Então, eu acredito que você deve ter alguma experiência disso, com certeza. Assim, né? O pior
eu vivi num final de ano, não lembro qual ano foi, que assim, o velhinho chegava, nossa, doutora, de novo meu salário foi todo. E aí meu Deus, o que tá acontecendo e tal? A gente peticionava no judiciário, só que tava no final do ano. Então o juiz ia ter o recesso forense. E aí, eu e minha irmã trabalhamos juntas. Eu falei assim, nossa, poxa, ele não, doutor, esse mês eu não tenho gás. Já tem 2 meses que eu tô sem energia em casa. Isso é um idoso, tá? E aí, no dia 23, eu tava passando de carro na rua e eu vi esse idoso com a esposa dele, todos bem velhinhos, catando lixo. Caramba! Isso, pra mim, assim, foi uma cena que eu nunca vou esquecer. E aí, a gente olha, né, para aquela situação, né, por mais que a gente tente, às vezes eu vou dar alguma coisa, né, ou uma compra, mas a pessoa tem outras necessidades. E aí aquela pessoa que já trabalhou a vida toda, ele vai ter que, porque hoje o que ele consegue fazer, né, nesse mundo que nós estamos hoje, naquele momento era catar lixo. Aquilo ali, pra mim, quando eu vi, eu falei assim, poxa, meu Deus. Até minha irmã falou assim, não, vamos procurar onde ele mora pra gente mandar uma cesta básica, alguma coisa e tal. Acabou que... E aí, a gente viajou, não conseguimos a tempo, mas outro dia ele esteve no escritório e conversamos, enfim, buscamos ajudar com alguma coisa. Mas quando eu vi aquela cena, assim, passou um filme na minha cabeça. Porque, poxa... É uma pessoa que trabalhou a vida toda. Então, ele já não aguenta mais, ele não consegue mais trabalhar no supermercado, ele não consegue mais... Entendeu? Isso entristece a gente. Você sabe que essa é uma grande preocupação hoje, e os fóruns, né, as discussões, né, o próprio Estado, a rede, é um ponto de discussão, porque a pirâmide inverteu. Hoje a gente tem mais idosos, ainda não, né? Uhum. Mas ela está fazendo a inversão. Vai chegar um momento que a gente vai ter menos jovens e mais idosos. Sim. E aí, agora eu vou dizer para você que é mulher, que mais uma vez é um problema para vocês. Né? Uhum. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. As mulheres vivem em torno de 6 a 9 anos a mais que os homens. Isso é estatístico, você sabe disso, não é, Cláudio? Elas vivem mais que os homens. E aí, elas ficam só. Então, você pega... Eu tenho casos de idosas que não tem mais o parceiro, que os filhos abandonaram e ela tá nesses quadros que você relatou. E não tem quem cuide, não tem quem acompanhe, aí fica refém do sistema, que é um baita de um sistema, né? Claro que eu não estou aqui fazendo o papel do diabo, mas o povo tem um discurso que o SUS é de graça, né? Vou entrar nesse tema hoje, não. Ficando para a próxima. Mas não dá conta, mesmo o SUS sendo um braço que a sociedade paga para atender quem precisa, porque isso é o SUS. Sim. Né? A gente paga pelo SUS e ele não é barato, ele é caro. Ele não dá conta dessa comunidade que está aí, e isso está crescendo. Então, assim, quem vai cuidar dessas mulheres? Dos homens também, claro, mas elas ainda vão ser pior porque não vai ter nenhum parceiro, né? Vão ficar sozinhas. E são mais frágeis, né? Exato. Como que você, enfim... Vai catar lixo? Entendeu? Então, é algo que nós... A sociedade hoje, ela tem que repensar algumas questões de fato. Essa é uma discussão. Porque, às vezes, até um local mesmo de convivência. Hoje, nas nossas cidades, já estudam-se e já existem programas... Que aqui em Fabriciano, eles vão inaugurar agora o primeiro centro-dia, né? Sim. Que é pro um centro de idoso, convivência. Pro idoso passar o dia. Por exemplo, sua mãe... Não. É um exemplo. A mãe de alguém... Né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa. Você não tem como ficar com esse idoso o dia inteiro. Você leva igual uma creche para criança, só com idoso. Ele vai ter lá psicólogo, terapia ocupacional, vai ter um monte tricô, comida, tudo certinho. Aí 5 horas você passa lá, pega e leva para casa. Vai inaugurar agora, viu, Cláudio? Fica tranquilo que você não vai ficar jogado. Você vai ter um dia aí para
Nossa, né? É bom. Tô brincando. Não sei. Você, graças a Deus, tem 3 filhas, não é isso? Criou elas muito bem. Quando você precisar, elas vão cuidar de você. E ainda tem uns netos. Essa é a esperança que eu tenho. Então, isso ainda dá tempo, né? De ter mais filhos. Pra Problema dividirem que a carga. Prova assim, minha avó teve 9. Minha mãe teve 3. Aí você tem quantos? Eu tenho 1. Aí você imagina. Minha mãe teve 4. 4. Minha avó teve então, 12. por isso que a sociedade só vai invertendo, cara. Então, mas aí que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Ainda dá tempo de eu ter mais 10. Deus amado. Vamos mudar aqui, vamos seguir. Então, assim, o que surge agora uma pergunta que eu acho que você que está assistindo a gente, talvez se pergunta, né? Aproveita, se você ainda não segue aqui o Divancast, faça isso agora. Clique aí no botãozinho de dar o like, enche isso aí de participação, encaminha isso. Tem muita gente que precisa ouvir. Que ela vai responder pra gente agora a parte mais... É tão bom quando a gente não planeja, né? Sua barriga já até doeu, fala a verdade. Eu tô com aquele frio na barriga. O que ele vai trazer agora? Ai, meu Deus. Eu quero saber o que a gente precisa fazer para proteger disso. O que pode ser feito para que... Como é que você faz com o seu idoso lá que está passando por isso? Qual que é o tipo... Por exemplo, a gente tem vários projetos sociais que visam o fim. O bem-estar, a convivência, né? Que ele possa ter uma convivência, que ele pode... Mas essa educação, pouco a gente faz. De instrução, de mobilização social, de demonstrar os seus direitos, de demonstrar, né? O que a gente podia fazer para que a gente tivesse menos idosos passando por uma situação dessa? Eu acho que é o próprio cuidado, né? Hoje, nesse momento, nós precisamos cuidar mais dos nossos idosos, prestar mais atenção, né? Eles, assim, eles são espertos, assim, muitas pessoas, eles sabem contar dinheiro. Mas, às vezes, eles ouvem tanto e falam assim, papai, mamãe, o banco tem muita taxa, que não sei o que lá. Às vezes não dá muita atenção. Então, eu vejo que hoje... os nossos idosos, eles necessitam de atenção em todos os sentidos, em todas as áreas. Não é só saúde, né? Então, às vezes, assim, quantas vezes você já como muitos têm dificuldade de acesso à internet, de acesso ao aplicativo, quantas vezes você já entrou no aplicativo daquele idoso para ensinar, ou já acompanhou no INSS para ver, puxar um extrato, saber como que está? A maioria das vezes as pessoas não fazem isso. Não, vou te dar um exemplo prático. Qual foi o último dia que eu vi meu extrato? Que eu analisei o meu extrato? Se ele foi debitado alguma coisa ou não. Pois é. Você sabe que os hackers, é assim que pronuncia? Se não for, vai ser, né? Eles não roubam 1.000, 10.000, 1 milhão. O cara tirou lá da conta do Neymar, acho que foi R$1, R$2, ele ia tirando. Teve um aí que fez isso. O cara entra na minha conta e vai tirar centavos. Eu vou dar conta? Não. Você vai dar conta que tirou 20 centavos dessa conta? Centavo. Hoje eu já brigo com o gerente por causa das taxas. Cê, então eu tô ali de olho. Você tá de olho. Aprendi com isso, porque se você tá vivendo isso, né? Eu estou vivendo. E todos os dias você vê uma pessoa, e agora eles já estão, pelo menos os meus clientes, doutor, tem um negócio errado no meu pagamento. Eu posso ir aí para você ver? Cara, que legal. Gente, fica aqui o alerta para você que é um agente aí do terceiro setor, que tem ONG, que tem associação. Monta projeto disso, fala com esses idosos, reúne, ensina, provoca isso, né? Porque se eles não entenderem que eles precisam estar atentos, a gente vai ter, não é 6 bilhões, não. Inclusive, eu ouvi falar de 10 aí. Que já está aumentando. Já tá aumentando. Os números já estão aumentando. Os números estão aumentando. Isso vai estourar essa bolha aí num valor que a gente não... Eu imagino que seja muito mais, porque falavam-se em 2020, mas isso a gente tem visto também. Como eu disse, eu tenho casa em 2018. Então, olha, assim, eu vi muito complicado. Lá no Senado, lá eles estão tentando montar uma CPI. Eles estão falando em 30 anos de roubo. Eles estão falando em 30 anos. Nos últimos 30 anos. Vai ter que me cortar. Tô bocejando. Que bom que ela tá cansada. Ai, meu Deus. A gente falou... Como é que faz isso, hein? Olha, como é que faz? 30 anos é um período bem puxado, mas imagine só.
A legislação antigamente, ela falava de 30 anos para ser um prazo prescricional. Não, tem muita coisa que vai ficar perdida. Sim, e eu penso o seguinte, com o tempo a nossa legislação está meio que evoluindo, então se antes eram 30 anos o prazo prescricional, hoje está reduzindo esse prazo prescricional, igual a Justiça do Trabalho. Antes, o fundo de garantia, você poderia reclamar os últimos 30 anos. Hoje são só os últimos 5. Como assim? Sim. Por exemplo, eu entro com um processo judicial que meu patrão não pagava o meu FGTS. Aham. Só que eu só vou receber, se eu ganhar a causa, os últimos 5 anos. Se tem 20 anos que eu trabalho na empresa E ele não recolheu? E tem 15 que ele não recolheu, eu só vou receber 5. Então você perdeu 10 anos. Perdeu 10 anos. Ou seja, todo mês você é avisado do recolhimento, se foi pago ou não. Se você... Toma café, né? Não. Se você... Deve ter esfriado, se quiser mais. Não dá conta de acompanhar isso, né? Você perdeu. Então fica até um alerta, né? Como que a gente pode ficar atento a isso, né? Como que a gente pode ficar alerta a isso? Como isso tem que ser averiguado todo mês. Todos os meses, senta, olha, lê, né? E outra, imprime pro seu pai, pra sua mãe lá, o extrato dele. Aí eu peguei o extrato do meu pai, imprimi. Tô ticando lá, tal, identifiquei. Nossa, tá, isso aqui eu não tô entendendo, isso aqui tá errado. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, faz uma reclamação junto ao PROCON e no Banco Central. Eu não sei te falar onde é o Banco Central, não. Eu, Marcos, sim, 45 anos. Hoje existe um site que você faz reclamação direto no Banco Central. Tá, imagina eu. Aí o idoso não vai saber, né? Então, primeira coisa, você vai ao PROCON. Aí o PROCON vai lhe dizer que... O PROCON vai lhe dizer o seguinte, olha, você tem direito e tal, vai chamar lá a associação, porque eles não vão chamar o INSS. E aí a associação vai fazer uma proposta, pode te pagar ou não. Porque tecnicamente o INSS não está ganhando esse dinheiro. Quem está ganhando... Não, esse dinheiro sai do INSS e vai para as associações e sindicatos. Pode ser que alguém no INSS tá levando uma beira disso, né? Para fazer esse trâmite. É o que eles querem descobrir, né? Se tem alguém facilitando esse tipo de desconto. Exato. Então, se houve uma ajudinha, né, para que as pessoas chegassem nesse ponto. Mas o método, o que as pessoas geralmente fazem, né, que deveriam fazer, observou que tem algo errado, procura o PROCON e também vá ao INSS, porque você tem o direito de ir no INSS e solicitar o cancelamento daquele desconto. Ainda aquele monte de fila que era antes? Não, hoje não é assim, porque muitos dos serviços, né, que são prestados ali na agência do INSS, eles já estão no aplicativo. Então, a pessoa já não tem mais toda aquela demora de fila, né? Mas, assim, sinceramente, procure um advogado. Por quê? O órgão de proteção, né, que é o PROCON, ele é limitado. Ele não pode entrar com uma ação judicial e ele não tem o poder de obrigar o beneficiário daquele valor a te devolver o dinheiro. Sim. Então, ele não vai te obrigar. O único que obriga alguém a te pagar alguma coisa ou devolver o dinheiro é o judiciário. É o homem da capa preta. Exatamente. Então, assim, procura um advogado. A gente tem aquela... Claro, né, por uma questão de ética e de cuidado, de encaminhar a pessoa para os trâmites administrativos, mas eu não vou ser hipócrita de dizer aqui que o PROCON vai resolver o problema daquela pessoa. Deixa eu te contar, vai perder tempo. Sim. Porque o PROCON, o que ele vai fazer? Ele é limitado. Exato. Ele não é um agente de cobrança. Sim. Ele é só nem fiscalizador, seria? Ele é um agente fiscalizador, mas só que ele não vai obrigar... Ele não tem o poder de obrigar... No muito, ele vai abrir as portas para você ir pro advogado, poder acionar a justiça. Ele vai te aconselhar a procurar o advogado ou ir nas pequenas causas. Só que aí, se você vai para pequenas causas e há alguma fraude de assinatura, quando houve no meu caso,
você vai ser encaminhado para um advogado, porque precisa de prova E a galera tem medo do técnica. advogado porque vai ficar caro, não posso pagar. Sim, sim. Né? Porque é uma cultura que a gente entende, né? Sim. Hoje, eu digo o seguinte, por exemplo, né, o meu trabalho... Você sabe que esse é um dos motivos que eu gosto de trazer aqui, né? Além de você sempre ter algo muito rico para compartilhar, eu tenho certeza que a audiência está gostando. Eu vou pôr no grupo nosso lá dos nossos idosos, eles vão adorar e eles acompanham. Que eu tenho certeza, eu falo deles assim, é minha paixão aquele trabalho. Eu amo aquele povo, você não tem noção. Eu chego lá, abraço todo mundo. A gente se torna neto e filho de um monte de gente. O lugar que eu gosto de ir, que eu não sou obrigado a ir. Sim, sim. É o lugar que eu tenho prazer de ir. E eu gosto de trazer você aqui porque, primeiro que eu já te disse que no episódio anterior, e hoje eu reforço isso, porque eu acho que você não precisa ouvir isso, que você sabe disso. Mas eu acho o seu lado humano muito bonito. Você até citou da outra vez, né? Com quem você aprendeu isso, da onde isso veio, né? Se você não viu, eu não vou dar spoiler. Você vai ter que assistir o outro, que foi muito marcante. Teve um momento brilhante, né? Que você fez a homenagem para essa pessoa. Foi muito gostoso. Sim. Não vou fazer você chorar de novo, não. Dessa vez não vou chorar também, não. Mas foi muito legal. Então, assim, eu acho que a gente tá numa discussão que é extremamente válida, né? Que a gente não está aqui pelo fato de alguém ter roubado ou alguém estar usurpando o dinheiro de alguns. A gente está aqui para falar do lado que sofre. Sim. Que eu acho que é o grande ponto. Para abrir os olhos dessas pessoas, para que elas também não permitam mais, né, que essa exploração perdure, porque a notícia tá ali, tá na internet, tá no Kawaii, né? É porque lá você tá vendo... as pessoas estão vendo, mas muitos desacreditam. É porque lá você tá vendo a pegada de punição, de caça às bruxas, porque o país continua ainda, os de lá e os de cá. E transformou esse desastre... financeiro no deles e no nosso. E esse não é o ponto, cara. O ponto é que tem alguém que tá lesado, que alguém que tá sofrendo. Exatamente. Né? Tem alguém que hoje, que passou 2 anos com menos R$50 para inteirar na sua compra. A gente tá falando de 2 anos. Mas vai saber quantos anos. Tem pessoas com mais tempo. Com mais tempo. Tem. Mas aqui, gostoso demais, né? Da outra vez que você veio, você pisou na bola comigo, né? Você furou o script. Mas hoje não. Tinha que ser algo diferente. Tinha que ser, né? Então, assim, eu quero que eu te convidei a trazer um objeto que fosse significativo para você, que é o momento do objeto do divã, né? Quando eu convido o meu convidado a me entregar aquele objeto que narra a história dele, que diz muito sobre ele, que vai para o nosso acervo, né? Fica guardado aqui, porque toda vez que a gente olhar lá, olha, a Dani esteve aqui. Assim, o que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe algo... Tá até aqui na mesa, escondidinho. Vou pegar aqui. Eu trouxe uma deusa da justiça. Gente. Pra você. Qual o significado disso aqui pra mim? Não é só por ser a deusa da justiça que tá lá em Brasília, né? Mas isso aqui foi... Foi essa aí que a menina passou o batom nela? Bom, e, né, para mim significa muito porque ela foi adquirida num dia de luta, de muita luta, pelos atingidos da barragem em Brasília. Nós ficamos lá por 1 semana e quando a gente achava que não ia mais conseguir nada, de repente uma notícia no jornal me ajudou a levar as lideranças lá no Congresso, na Câmara de Deputados, e aí eles puderam ser ouvidos. E assim, nós não tínhamos conhecimento daquela agenda e tudo, mas tudo correu muito bem. Então, foi naquele dia que eu comprei. E aí, eu comprei mais, tá, gente? Eu vou deixar. Tem uma no meu escritório. E essa aqui era uma minizinha, né? Vamos dizer assim. Que significou muito para mim. O significado significa que
por menor que você seja, que por mais distante que as coisas possam parecer, é possível você chegar lá. Eu nunca imaginei que um dia estaria em Brasília. Eu nunca imaginei que um dia a minha advocacia me levaria dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu tive essa oportunidade. Eu recebi convite do CNJ. Isso para mim é algo que encheu mesmo meu coração, porque eu não estive lá por algum cliente milionário. Eu estive lá por pessoas que eu acreditava que eu acreditava no direito delas, pessoas que sofriam. Então, é isso. É uma justiça que verdadeiramente acontece independente do dinheiro, independente daquele que você defende. Aqui, na verdade, quando eu estive lá, eu defendi, acima de tudo, os meus ideais, que era um mundo melhor para as pessoas. E é isso. Gente, ela é de outro planeta, velho. Ai, você sabe que não podia ser um objeto melhor, né? Que te representasse tanto. E vai ficar aqui com todo carinho, você tem certeza que vai, né? Que a gente vai contar essa história ainda muitas vezes, né, Cláudia? Né? Obrigado mesmo. Eu falei que eu não ia chorar hoje. Ah, se você não chorasse, não era você. Aí eu não tenho, cadê o guardanapinho pra ela, o negócio? Pra não borrar as maquiagens. Ai, meu Deus. Não é? Olha, Mas... vou ter que tirar desse aqui, porque a gente tá, sabe? Uma recessão. Não precisa, não se preocupe. O cara do Cláudio. Ai, Não que se delícia. Não, Nossa, vocês hoje que foram na minha, eu falei que eu não ia chorar, então não ia precisar de não ia, guardanapo, não, nem né? trouxe, né? Falei assim, hoje ela não vai chorar, ela já tá acostumada no Divancast. Ah, Mas tem uma energia aqui que é diferente, né? É. Tem um negócio que... Como nós dissemos, o crescimento às vezes dói e a lembrança do crescimento também faz a dói. gente chorar, né? Tem muita história, não tem? A gente tem no mínimo uns 10 episódios pra fazer, você sabe, né? Que você tem muita coisa pra trazer e, cara... Vai ser um grande prazer. Pode falar. Não, eu lembrei agora que nesse dia nós conseguimos entrar numa reunião fechada com o presidente da República. Era época. Bolsonaro? Não, era o Michel presidente Temer. Lula. Era Lula? Sim. Foi um evento fechado, né? Onde... Agora foi nesse governo? Foi nesse governo, foi em 2023 ou 2022, se eu Olha, não me que engano. legal. Foi um momento único. Foi um momento único, assim. Foi um dia único na minha história. Aquele dia foi um dia único. Uma advogada do Coronel Fabriciano, da cidade do bairro de... Cocais. Tá pouco pra você, Cláudio? Hã? Parabéns. É Deus te honrando. Amém. Né? Obrigada. Ele sabe da sua jornada, da sua luta e da sua integridade. Que eu acho que é o que é mais forte e fica explícito toda vez que você vem aqui. Que atrás de uma grande doutora do direito tem um humano. Obrigada. E eu sempre digo isso. Tem uma xícara que eu ganhei de presente que tem uma frase que diz assim: você pode dominar todas as técnicas, mas quando tocar no humano, que toque com amor. Verdade. Né? A gente aprendeu muito hoje, né? E eu aprendi demais. Eu espero que meu pai e minha mãe que esteja assistindo tenham aprendido. Que meus avós, né? Minha avó hoje é os tios que cuidam, né? Mas os avós, os avós, os tios idosos, que os nossos primos que têm pais idosos, que as pessoas que têm a pessoa idosa na sua família tenham aprendido. E que a gente, sobretudo, aprenda, porque amanhã nós somos as pessoas idosas, né? Sim. E é tão rápido. Esses dias eu tava brigando com meu pai. Me emancipa, pai, quero te dar carteira. Eu tinha 16 anos. Ele, não, você vai esperar, rapaz. Eu doido que ele... Hoje eu falei assim, nossa, Deus, já tem 20 anos que eu tenho Hoje carteira. você empresta o carro pra ele, né? Não, ele tem o dele, é terrível. Então, assim, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigado pela sua contribuição. Antes de mais da gente terminar, tem um momento que a gente vai
quero mostrar aqui pra galera da audiência, você que tá vendo aí. Esse aqui é o nosso sorteio do divã desse mês. A gente vai sortear para os membros do Degrau 3, que eles têm acesso ao sorteio do divã. Que legal, linda! Então, esse linda. é o... Olha pra você ver que coisa mais linda. Linda! Então, você que aí é parceiro do Divancast, do Degrau 3, você vai concorrer a essa xícara do Divan com o Marcos Pereira. Linda, não é? Lindíssima. Você achou que você ia ganhar Ah, eu ela, quero né? eu achei que eu ia ganhar. Você que tá lá, pode ganhar, ué. Você vai entrar no sorteio. Eu vou ter que ser sorteada, vai ter que ser sorteada. Deus, É assim, vendo, a regra é clara. Já dizia Arnaldo. Obrigado, tá? Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Espero que você volte outras. E deixa uma mensagem aí pra essa galera. Deixa o seu Instagram de novo, deixa suas redes sociais, né? Onde a gente te encontra, como a gente te procura, né? Quando você precisar de um advogado de primeira linha, não precisa ir longe não, gente. Tem gente que sai caçando longe, né? Tá aqui do ladinho. Essa eu assino embaixo. Ah, obrigada. Tá. Bom, no mais agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Sempre um prazer, né, estar aqui com você. E antes de tudo, eu agradeço sempre a Deus, porque onde é que eu esteja e onde eu tenha chegado e onde eu irei, é sempre por Ele, né, pela mão dele que tem me direcionado. E dizer que para aquelas pessoas, né, que estão aí, que estão estudando, né, que às vezes são de família simples, ou mesmo que tem um sonho, não desista desse sonho. Às vezes você vai, no caminho a gente vai encontrar dificuldades, mas o importante é que você não perca o seu foco, né, não perca o foco, não desista, e é isso, é sobre manter o foco e manter a sua essência. Que assim você vai aonde quer que Deus queira te levar e consegue vencer cada obstáculo que aparecer. As minhas redes sociais. Isso, importante. Eu tenho... minhas, tá vendo? Outro patamar. Filho. Nada. Eu tenho o LinkedIn, tenho Daniela Freitas também. O meu Instagram. Eu te sigo. Depois eu vou te seguir depois lá. Você me segue lá no LinkedIn. Eu movimento muito pouco o LinkedIn. Também, mas Instagram, é uma baita de uma ferramenta, sim, tá? Sim. Aí o Instagram é @danielafreitas.adv, meu Instagram. Uhum. E Facebook, Daniela Arruda, salvo engano, tá? Porque tem muito tempo que eu não mexo no Facebook, pra falar a verdade. Hoje eu também, no meu Facebook eu uso pouquíssimo, é mais Instagram e YouTube mesmo. Sim. E o escritório, né, para quem quiser me procurar, os Deixa idosos aí também que estão passando por essa dificuldade, ou às vezes também tem muita gente que gosta de tirar alguma dúvida, eu atendo, tá, gente? Pessoas para tirar dúvidas também. E não cobro, não, fala assim. Depende. Então, meu escritório fica aqui no centro de Coronel Fabriciano. É no centro? Que lugar ali no centro? É na Avenida Magalhães Pinto, próximo ao antigo Hospital Unimed ali. A subida do morro ali, assim. Subindo aquele morro que era da Rádio Galáxia, aquele aqui? Não. É depois do viaduto. Você vai sentido centro. Ah, tá. Daqui pra lá. Isso. Daqui pra lá. A Unimed ficava do lado esquerdo. Isso. Subindo. Entendi. Exatamente. Olha, pertinho da Smart Fit. Isso. Pertinho da Fazendo Smart propaganda Fit. pra todo mundo hoje. Hoje eu tô generoso. Hoje você tá maravilhoso hoje. Corta Smart aí. Corta. Sim. Então... você me encontra ali, me encontra nas redes sociais, me encontra também no WhatsApp, eu atendo, tá, gente? Pessoalmente o WhatsApp. E é isso. Muito obrigada, tá? E aquele que precisar, a gente sempre tá disponível para ajudar, para aconselhar, para trabalhar, enfim. Estamos aí. Ela sempre vem aqui e gasta uns 30 minutos comigo primeiro. Você precisa melhorar isso, precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Ela é boa disso. Pode chamar ela aí. Não tem vergonha não tem compromisso nenhum com erro. Eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo. Você que tá aqui com a gente, no próximo episódio a gente vai receber um casal aqui com uma história linda. Eu ficaria ligado. Ative as notificações do canal para você não perder. Se esse episódio te tocou, se ele falou com você, compartilha aí. Eu tenho dito, né? Senta o dedo. Vamos transformar essa escuta em cura e essa presença em resistência.
Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Te vejo no próximo episódio. Obrigada.